E aí, beleza, galera? Perguntaram para mim como saber a hora certa de usar a medida para cada desenho. Então é o seguinte, eu que faço sempre o tradicional já há muito tempo, eu me baseio assim. A quantidade de detalhes que existe dentro do desenho, pensando num desenho assim, você vê que ele é bem detalhado, cheio dos esqueminhas e tudo mais. Aí eu pego uma 9RS. Se é um desenho mais aberto, tipo esse, já um desenho mais preenchido, não tem tanto detalhes no meio, eu já pego uma 11RS. Por quê? Se você fizer uma linha muito fina, um desenho muito aberto, ele vai ficar um desenho vazio. Então você vai ter que preencher ele com mais sombras e mais pinturas. Então para não acontecer esse erro, então quando o desenho é muito aberto, eu pego uma agulha mais grossa, porque além de ter um momento da dilatação no futuro, não comprometer o desenho, também o desenho fica mais bonito, não fica tão vazio. Se você pega um desenho, digamos, um dragão nas costas de uma pessoa e fazer com uma 5RL, vai ficar um desenho bem apagado, não vai ficar muito nítido a cor dele, né? Então seria bom uma 9RL pela dimensão do desenho. Se você vai fazer uma pinapinha, uma pina pequenininha, tipo essa daí, ó, como a pele dela é muito vazada, os detalhes dela são muito abertos, então eu uso uma 9RS. Se você usar uma 7RS, vai ficar parecendo uma 7RL. Então, não é bom usar desenhos, não é bom usar agulhas muito finas para desenhos muito abertos. Então, quando o desenho tem muito detalhe, você coloca uma espessura mais estreita, mas não tanto também. Eu que não trabalho muito com fine line, eu faço os trabalhos de fine line e tudo mais, só que é meu foco como é o tradicional, né, o old school, tanto o americano como o europeu e o oriental, então eu acabo usando sempre a 9RS e a 11RS. Aí para pintura, pintura é o seguinte, se o desenho às vezes tem uns 15 centímetros, se você usar uma agulha de 13 de pintura, ela não vai fechar os cantos, então vai ficar falhado, vai criar bastante falha. Então eu gosto de usar entre 9 e 7. O que acontece? Se o desenho está muito fechadinho ali, com muito detalhes apertadinho, tipo esse desenho assim, eu usaria uma 7 de pintura, porque eu vou conseguir fazer os cantos com mais calma, dá um pouquinho mais de trabalho para preencher, mas pelo trabalho que você vai ter para preencher vai ser menor do que ficar tentando corrigir com uma agulha maior. Então se você usar uma agulha maior, você vai ter muito mais trabalho para tentar corrigir os defeitinhos, cantinhos que não fecha, as falhas que cria. Então às vezes você usar uma agulha menor para fazer vai ter um pouquinho mais de trabalho, acaba sendo menor o trabalho para preencher do que fica consertando. Então, às vezes tem que pensar nisso também. Já um desenho dos 20 centímetros, eu já uso uma agulha de 9, se for um desenho aberto que nem esse, assim. Daí o que acontece? Pelo escovamento, a dimensão do trabalho que você tem que fazer ali, para não ficar várias marcas, né, da agulha, então usa uma agulha mais larga. Aí se você quiser fazer uma caravela, fazer aqueles escovados dentro da caravela, aí já é bom usar uma 13, porque a 13 vai manter um escovado bem bonito. Vai ficar uma coisa mais aveludada, assim, vai ficar uma coisa homogênea, né? Fica uma textura bonita. Então a agulha vai de acordo com o tamanho do desenho. Então isso é bem variável. Tem desenhos como esse aqui na minha mão que o André Zinck lá na Espanha fez. Fala pra você que ele pintou o rosto dela, o olho aqui, as sombras, tudo com 9 de pintura. Então você vê assim que não é uma regra básica, desse tamanho é tal tamanho da agulha, desse tamanho é tal tamanho da agulha. Não, vai depender de como você trabalha com o seu material. Eu só uso 7 de pintura, 9 de pintura e 13 de pintura. De linha, 5RL, 9RL. 9RS e 11RS. Eu só uso só essas agulhas, então eu me adaptei a trabalhar com essas agulhas e eu adequo o desenho da pessoa da forma como eu achar melhor eu trabalhar. Às vezes a pessoa fala, eu queria esse desenho um pouco menor. Daí eu explico para ela, se você fizer desse tamanho, a qualidade vai ser mais durável, vai ficar vai transparecer melhor a imagem no seu corpo, visualmente você vai olhar, vai gostar mais, então você vai ter uma leitura melhor do desenho. Então, para mim te passar essa informação de que esse tamanho é melhor, tem muito mais em jogo do que ser só um desenho maior. Não, ele é um pouco maior porque você vai ganhar mais qualidade. E o desenho menor, quando a pessoa quer fazer menorzinho, fala, então vou ter que adaptar algumas agulhas, vou ter que usar uma agulha mais estreita, assim assado, e diminuir alguns detalhes que não são tão necessários. Mas é bom diminuir para não se juntar futuramente. Então você tem que manter... Então visualmente você vai olhar e vai se adequar como você vai achar melhor para você trabalhar. Então não existe tantas regras assim, é sim, sim, sim. Não, não, é como você achar que é melhor. Mas eu tô passando para vocês a minha experiência de como eu gosto de trabalhar. Beleza então? Valeu, galera!